Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao momento do estudo da Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Como você já sabe, todas as quintas e sextas a gente traz convidados para estar conosco nesse momento especial de estudo. Eu quero agradecer a você que também acorda bem cedinho aqui em Santa Catarina para se unir a nós no estudo da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Obrigado também a você que nos assiste em algum horário alternativo no nosso canal no YouTube. Todos são muito bem-vindos. Nós estamos aqui no CATRE de Santa Catarina. O CATRE é um centro de treinamento e recreação. A gente vai colocar o site do CATRE para você visitar e conhecer. E aqui esse CATRE está aberto também a você que deseja tirar alguns dias com a família, realizar o seu evento para a sua empresa. Nós estamos aqui à disposição também para servir você e o endereço, o telefone e site estão aparecendo para você aí. Estamos com 10 amigos convidados de várias cidades do estado de Santa Catarina, Tubarão, Blumenau, Chapecó, Brusque, Criciúma, São José, Florianópolis. E a gente está aqui participando desse momento agradável de estudo da Bíblia. E eu quero dar sequência ao tema que ontem nós começamos a estudar, falando a respeito do estudo Controvérsias, alma, mortal ou imortal. Lembrando que você que mora em Santa Catarina pode ter o guia impresso desse novo estudo bíblico, Controvérsias. Basta você solicitar através do nosso site, bibliamais.com.br, ou então solicitar através do nosso WhatsApp que está aparecendo para você aí agora, 48 3281 3075. Esse é o número para onde você pode pedir o estudo. E você que mora fora do estado de Santa Catarina pode ter acesso ao guia em PDF, num arquivo digital. E a gente também manda para você nos acompanhar, tá bem? Vamos orar pedindo a bênção de Deus para continuarmos o estudo que ontem nós começamos? Pai Celeste, muito obrigado pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Queremos aprender a Tua vontade, queremos descobrir as verdades do Teu livro e queremos suplicar também a graça do Teu Espírito para viver de acordo com elas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós paramos nesse texto aqui. O que é a morte? A morte é o inverso da vida. Se na vida Deus uniu dois elementos, o pó da terra e o fôlego de vida, que é o nosso espírito, essa consciência, na morte, eles se separam. Gênesis 3,19 diz que o pó volte à terra e que o espírito volte a Deus. Então, o ser humano é pó e ao pó ele vai voltar. Agora, existem pessoas que dizem conversar com os mortos. Tiago até mencionou isso ontem. Seria isso possível? Olha o que diz Eclesiastes 9, 5 e 6. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. O homem mais sábio do mundo escreveu assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O que a palavra de Deus está afirmando claramente a respeito das pessoas que morrem? Os mortos não sabem de coisa alguma. Eles não sabem de nada. Então não existe essa história da pessoa morrer e algo nele continuar consciente. Não. Por que não? Porque a equação se desfez. Só existe consciência se há o sopro divino e a matéria. Só há consciência se há o sopro divino e a matéria. Na morte, essa consciência se separa da matéria e o morto não sabe de nada. Então, relembrando o que foi dito muito ontem, você não tem uma alma, você é uma alma. E o que é alma na Bíblia? Pessoa. Cada pessoa é uma alma.
Agora, e quem consulta os mortos? Qual é a advertência que a Bíblia tem para estes? Deuteronômio 18, 10 a 12. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte o quê? Os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Então, parafraseando Moisés aqui, Deus, falando através de Moisés, que não haja aqui no meio do meu povo Israel quem sacrifique filho aos deuses, quem pratique a necromancia, quem pratique adivinhações, quem consulte os mortos, porque isso são abominações ao Senhor. E estas nações que eu estou expulsando aqui da terra para vocês habitarem, estão sendo expulsas porque praticam essas coisas. Então, a tentativa de se comunicar com os mortos, biblicamente, é uma abominação ao Senhor. Você percebe como que esse assunto é sério? E, infelizmente, quantas pessoas de bem, pessoas boas, pessoas bem intencionadas, são influenciadas a ir numa direção oposta daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se nosso fundamento é a Bíblia, nós temos que ficar com ela. Agora, nós estamos aprendendo que o ser humano é uma alma, mas essa alma é mortal, né? Lemos em Ezequiel 18:4. Agora, Deus tem um plano para resolver o problema da morte? Ele tem. João 5, 28 e 29. Palavras do próprio Jesus Cristo. Não vos maravilheis ou não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição de quê? Da vida. E os que tiverem praticado mal para qual ressurreição? Do juízo. Então, quantas ressurreições haverá? 2. Ressurreição da vida, ressurreição do juízo. Quantos dos mortos ressuscitarão? Todos. Todos. Se os mortos ressuscitarão, não tem ninguém passeando por aí. Não tem nenhuma entidade passeando por aí. As pessoas que morrem, elas estão mortas. Aliás, Jesus comparou a morte a quê? Sono. Não foi isso que ele disse lá em João capítulo 11? Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. A Bíblia diz que a morte é um sono. O apóstolo Paulo diz assim, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos dormiremos, o que Paulo está falando? Nem todos morreremos. E por que a morte é comparada a um sono? Por causa do seu estado de inconsciência. A gente deitou ontem, talvez você dormiu 6 horas, 8 horas, 9 horas. Você viu o tempo passar? Não, a gente fechou os olhos, adormeceu e já abriu nesta manhã. Assim é quem morreu. A pessoa pode ter morrido há 1000 anos atrás. Ela viu 1000 anos se passarem? Não. O que vai acontecer se nós morrermos? Nós fecharemos os nossos olhos num momento e no momento seguinte nós abriremos. Ou na primeira ressurreição, que é a da vida, ou na segunda ressurreição, que é a do juízo. Então a humanidade vai ser separada em 2 grupos. Os salvos mortos que ressuscitam na ressurreição da vida
e os perdidos mortos que ressuscitam na ressurreição do juízo. Tiago. O senhor está falando no sono, no dormir, né? E veio minha lembrança, queria compartilhar. A palavra cemitério é dormitório. A origem dela já é dormitório, né? E como é difícil mudar essa ideia de alma, né? Eu passei um tempo estudando essa questão da mente, um tempo atrás, e nós temos algo no cérebro que chama-se registro automático de memória, que ele dá o parâmetro de avaliação de tudo que a gente vai viver. Tipo, eu ouvi alguma coisa, passa pelo registro automático de memória, eu tenho uma interpretação baseada naquilo que está ali registrado. Por exemplo, se eu falar a palavra inferno, lá para os judeus, vai passar pelo registro automático de memória, eles vão pensar algo diferente, sepultura, enfim. Se eu falar para uma pessoa que vem de origem grega, que somos nós, em linguagem, a palavra inferno. A gente pensa nas chamas, pegando fogo, alguma coisa, né? Então, como é difícil mudar esse registro, né? Aconteceu com o nosso irmão ali, que ele veio de outra denominação, e ele falou que teve um insight, né? E só esse insight, né, para poder mudar esse registro automático de memória, porque todas as vezes, até eu que já creio dessa forma também, quando fala a palavra inferno, a primeira imagem que vem... tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo alguma coisa. Porque é o meu registro automático. Como a gente é aqui no Brasil e aqui foi criado isso aqui. Então fica difícil. E realmente, a palavra cemitério é dormitório. Já o próprio nome já diz, que a gente foi realmente muito bitolado a isso, ver filmes. Como é difícil isso, né? Eu acho que quem está assistindo em casa, como é difícil isso, né? Separar, é fácil entender, né? É verdade. Mas é o desafio que todos nós temos que ter, né? Suzy, por gentileza. Então, pastor, refletindo sobre esse assunto, que o corpo e a alma são uma coisa só. Nesse aspecto, eu comecei a pensar no sentido de que se a pessoa morre e dorme, quando o nosso corpo físico dorme, ele sonha. Né? Então, eu comecei a fazer uma conexão com relação ao consciente. Todos esses nossos pensamentos, esses nossos sonhos que nós temos nessa nossa vida, eles ficam de alguma forma guardados, eles são acessáveis de alguma forma, tem um backup aí da nossa vida que pode ser acessado por outra pessoa, e talvez foi isso que o próprio Deus falou, que essa invasão de dados ali da consciência fosse algo abominável? Seria possível isso? Deixa eu ler um texto com você que talvez vai nos ajudar. Eclesiastes mesmo. Aqui no livro de Eclesiastes. No capítulo 9 de Eclesiastes, nós até lemos esse texto. É dito no versículo 5, né? Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Verso 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Não há raciocínio uma vez que a pessoa morreu. Por que não há possibilidade de raciocínio? Porque o sopro divino, dado na criação, ele se separa agora da matéria. Uma ilustração muito simples é pensar numa lâmpada. Para que esta luz brilhe aqui sobre nós, foram necessários 2 elementos. Eu tenho que ter a lâmpada, mas eu preciso de uma corrente elétrica que vai acioná-la. Eu posso ter 1000 lâmpadas, se não tiver energia, nenhuma vai se acender. Eu posso ter a energia. Se eu não tiver uma lâmpada, não vai haver claridade. Então, só há luz, só há essa iluminação, porque os 2 elementos se uniram. Assim é a matéria com o sopro divino. Se eles não se unem, não há consciência, não há emoção, não há razão. Há um backup, sim. Alguém pode acessar esse backup? Pode. Deus. Só Ele pode. Ninguém mais pode. É por isso que na ressurreição
nós ressuscitaremos as mesmas pessoas que quando morremos. Jesus ressuscitou Lázaro 4 dias depois da morte dele. Quem era o homem que saiu da sepultura? Era Lázaro. Ele saiu achando que ele era quem? Ele conhecia aquelas 2 mulheres que ali estavam felizes, agora abraçando ele? Quem eram aquelas mulheres? As irmãs dele, Marta e Maria. Então há um backup, sim. Só que esse backup fica em poder de Deus. A Bíblia diz assim, que quando alguém morre, o pó volte à terra de onde era e o espírito volte a Deus que o deu. Então fica na posse de Deus toda essa informação que nós acumulamos ao longo da vida. E na ressurreição, Deus fará um milagre. Ele vai recompor a matéria, tanto de salvos quanto de perdidos. Ele vai recompor a matéria, ele vai colocar esse backup de novo, que é o seu fôlego, e a pessoa terá a mesma consciência que tinha quando estava vivo. Com uma diferença básica. O salvo, ele ressuscita glorificado, perfeito, e o ímpio ressuscita do jeito que ele estava. Certo? Ricardo? Voltando um pouquinho ali na questão da manifestação dos mortos. Sim. Então, quer dizer que qualquer manifestação, hoje, em vida, seriam dos anjos do mal tentando ludibriar o ser vivente, alguma coisa nesse sentido? O morto não pode ser. Você pode ter algumas situações em que alguém vivo está se passando por um morto, né? Alguém está brincando ou alguém está tentando me enganar mesmo. Alguém vivo se passando por alguém que já morreu. Mas se a pessoa morreu de fato e ela aparece para alguém, certamente é uma obra sobrenatural. E quem faz isso não são os anjos de Deus. Porque se eles fizessem, eles estariam contrariando aquilo que Deus ensina na palavra. Então tem que ser os espíritos caídos. Pastor? Teve, há uns anos atrás, a minha mãe, em busca de perdão da parte do meu avô já falecido, eu identifiquei por uma conversa de WhatsApp, onde ela estava buscando uma informação em algum lugar. E eu questionei ela, porque eu creio fielmente que o Espírito Santo me conduziu a questionar. Eu falei, mãe, você foi em algum lugar? Porque a senhora está estranha comigo. Aí ela me contou que foi no Espiritismo. E ela buscou falar com o meu avô, que já é falecido. Uhum. E em busca de perdão, porque o meu avô abusou dela quando ela tinha 12 anos. Ele e um tal de baiano, que ela me confessou há muitos anos depois. E aí a minha mãe disse que conversou com aquele homem, que era meu avô, com a mesma voz. E ela pediu que ele pedisse perdão para ela. Porque ela ainda estava muito ferida por causa daquela marca do abuso. E aí aquele homem, com a mesma voz do meu avô, falou para ela que ele estava certo. Ele não ia pedir perdão, porque o que ele estava fazendo era certo. Eu já, cristão, já há muitos anos, naquele momento fui induzido ao Espírito Santo para mostrar para ela que aquilo ali não era o meu avô, mas sim um demônio que estava ainda machucando mais ela, ferindo ela, e que ela deveria liberar perdão ao meu avô já falecido. E graças a Deus que ela foi uma mulher que foi muito machucada e que ela liberou perdão. Eu mesmo a batizei como pastor. Hoje ela já é falecida, mas a verdadeira busca, né, não é pelos mortos, não, como o senhor está falando. A verdadeira busca está no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então nós temos que buscar o perdão na palavra, buscar liberar esse perdão, porque não tem como nós buscarmos lá os mortos, né? Temos que buscar realmente Jesus Cristo. E eu achei importante passar essa mensagem aqui. E você percebe que as pessoas, quando estão indo em busca de mortos, muitas estão indo com um coração sincero. Elas não estão fazendo consciente de que é uma atitude que Deus desaprova, que é uma abominação.
Elas estão fazendo com genuíno interesse de resolver um problema, até de descobrir a vontade de Deus, até de saber qual é a vontade do Senhor. Então, nós não queremos aqui criticar quem seguiu esse caminho, porque as intenções são variadas, mas na maioria das vezes são boas intenções. São pessoas honestas, pessoas bem intencionadas, mas elas aprenderam assim. Nós aprendemos assim. Nós aprendemos que podia se comunicar. Eu vi isso na minha infância. A gente aprendeu que podia. Eu morava perto de um centro espírita, onde aconteciam as manifestações. E algumas vezes a gente vai lá, né, especialmente no Cosme e Damião, né, para ganhar aquelas balas, né? E lá está, pessoas se manifestando, os espíritos se manifestando. Então, assim, não estou julgando a intenção das pessoas que fizeram isso. Mas como é bom quando a verdade chega para a gente, né? Porque a verdade, ela faz o quê? Ela liberta. A verdade, quando chega, ela liberta. Nós não somos mais presos aos atos que nós cometimos no passado. Não, nós somos libertos. Essa é a promessa de Deus. A alma é imortal? Claro que não. Quem é o único que é imortal? Deus. Olha o que Paulo diz, 1 Timóteo 6,16. O único que possui a imortalidade, único, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra, o poder eterno. Amém. Amém. Paulo está dizendo que Deus é o único que possui a imortalidade. Então, quando alguém diz assim, a alma é imortal, não. A Bíblia diz que só Deus é imortal. Raquel? Eu tinha uma dúvida ali referente ao assunto anterior. Aham. Eu acordei um dia com uma mensagem de algo que estava acontecendo com o meu marido. E eu acordei e questionei. E aí ele me revelou que sim, que realmente estava acontecendo aquilo. E a minha dúvida é realmente essa. A gente até estava conversando hoje pela manhã sobre isso. Se isso pode ser algo do bem ou do mal, do Espírito Santo ou alguma revelação. Ou outro espírito. Ou outro espírito. Você percebeu que nós estamos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal? Existem duas forças tentando pelo nosso coração, pela nossa mente. E isso pode vir dos dois lados. Mas é claro que também pode vir do lado de Deus. O Espírito é constantemente aquele que se aproxima de nós tentando nos auxiliar. A Bíblia diz assim, quando você andar pela estrada, por um caminho, você vai ouvir uma voz atrás de você que vai dizer, esse é o caminho, andai por ele. O Espírito nos guia, o Espírito nos aconselha, o Espírito insiste conosco. Então, se você é uma pessoa que tem buscado a comunhão com Deus, a conexão com Ele, e se o Espírito impressionou você e é uma coisa que não está contrariando a palavra de Deus, é uma coisa que você está pensando para o bem da família, isso tudo coaduna com a vontade de Deus e com o seu poder. Agora, se você recebe uma impressão e essa impressão te leva a fazer ou pensar alguma coisa que já contraria o que a palavra está ensinando, aí já não é o Espírito do Senhor que está agindo. Certo? Sim, Nicole. Em relação à ressuscitação, ressurreição. Depois que ressuscitarmos, então a gente vai conseguir lembrar de todas as pessoas, a gente vai ter essa consciência da nossa família? Claro. Amigos. Jesus não falou assim, quando nós formos para os céus, nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó? Para mim me assentar com Abraão, Isaac e Jacó, ele tem que estar lá, ele tem que saber que ele é Abraão, que ele é Isaac, que ele é Jacó. A vida vai ser como era antes da morte, então. Só que agora perfeita. Glorificados. Né? Glorificados e perfeitos. Então, salvos e ímpios, todos vão ressuscitar, né? Sim. Todos ressuscitarão com a consciência que nós temos. Se morrermos, você saberá que você foi Nicole, casado com esse distinto Senhor, 30 anos aí, vai se lembrar dos filhos. Nós não vamos perder isso. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse que não haverá lembrança das coisas passadas, são as coisas ruins, que nos feriram, que nos machucaram, que nos magoaram. Isso nós não mais teremos lembrança. Por quê? Porque a felicidade vai reinar a partir de então. Ricardo. Só complementando, então, por exemplo, no dia do juízo final,
minha filha sendo salva e eu não. Minha mãe sendo salva e meu pai não. Como fica a mente de quem está de um lado e quem está do outro? Como é que vai ficar essa questão da memória, né? Afetiva, tudo. A sua pergunta é boa e nós vamos respondê-la num próximo programa. Ok, obrigado. Nós vamos ter um programa aqui que vai falar sobre juízo ou aniquilamento. E quando nós estudarmos esse tema, nós iremos estudar o que vai acontecer pós-ressurreição. Porque hoje estamos caminhando até a morte, né? E falando um pouco da ressurreição. Mas nós vamos estudar aqui o que vai acontecer na ressurreição e pós-ressurreição. Mas o que eu já posso adiantar para você é que essa consciência, esse conhecimento de quem nós éramos e nossos familiares, nossos conhecidos, isso tudo vai ser preservado. Agora, como que Deus vai resolver esse problema? De eu não ter no céu alguém que eu amava? É o que a gente vai ver. Tá bem? Queridos amigos, existe esperança para o homem? Sim, claro que há. E qual é a nossa esperança? Quem tem o filho tem o quê? A vida. E quem não tem o filho? Como que Jesus é simples, né? Como que João ensinou de forma simples? Quem tem o filho tem a vida. E quem não tem? Não tem a vida. A ideia de que a alma não morre é um ensino de Satanás. Aliás, essa foi a primeira mentira pregada por ele lá no Éden. Deus disse que você vai morrer, Eva? Não. É certo que não morrereis. Então vamos aprender uma coisa para jamais esquecermos. A primeira mentira que Satanás contou nesse planeta foi: a sua alma é imortal. E a partir dessa mentira, nós temos uma difusão de ideias, filosofias que estão enganando milhões de pessoas. E eu queria refrescar a sua memória agora. Lembra dos textos que nós lemos no início hoje? Crenças populares de igrejas queridas, grandes igrejas, mas que estão ensinando que você tem uma alma que é consciente após a morte. Sabe o que é isto? Isto é a repercussão do ensino da serpente. Satanás tem enganado milhares de pessoas com a ideia de que você tem dentro de você uma alma e que essa alma não morre. Alguns acreditam que quando a pessoa morre, ela já vai para a glória, vai lá para o seio de Abraão. Alguns acreditam que a pessoa morre e vai para o purgatório, para pagar algum tipo de pecado e ser purificado. Outros acreditam que a pessoa morre e vai direto para o inferno, porque não foi uma boa pessoa. Outros acreditam que a pessoa morre e vai se reencarnar numa outra pessoa ou numa outra criatura. Mas todas essas ideias, elas ecoam o ensino da serpente. A alma não morre. Ela sobrevive independente do corpo. Isso é mentira. Você é uma alma. Você não tem uma alma. E você que é uma alma é mortal. Foi criado com a possibilidade da imortalidade. O pecado tirou ela de nós. Jesus devolveu. Por isso, quem tem o Filho tem a vida. E Deus quer que você viva não apenas agora esses 70, 80, 90 anos. Deus quer que nós vivamos eternamente. Então, na cruz, Jesus reconquistou o direito de vivermos eternamente. Nós vamos ouvir uma canção agora. E eu queria convidar você a tomar uma decisão hoje. E qual é a decisão? Acredito que com a entrada do pecado no mundo, o homem perdeu o dom da imortalidade. Mas graças à morte de Jesus, temos essa possibilidade mais uma vez. E qual é a condição para nós termos a vida? É abrirmos nosso coração para que o Filho nele habite. Elias vai louvar a Deus agora. E enquanto ele cantar, eu queria convidar você a pensar.
Se você aprendeu de uma forma diferente, baixe a guarda. Fica humilde na presença do Senhor. Deixe que Ele conduza você pela verdade, porque essa verdade, ela liberta. Pensa nisso enquanto a gente ouve essa canção. cujo nome é Jesus de Nazaré. Trazia a luz e a esperança, vivia o amor, e por onde passava, curava toda dor. Jesus de Nazaré, Jesus da minha fé, amor como ninguém jamais amou, morreu por mim, morreu por ti, Jesus, meu Senhor. Caminhou até a morte, sangrava-lhe o rosto, e mesmo apanhando e sofrendo, teve forças ao dizer: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Oh, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que lhes fazem e o que me fazem. Jesus de Nazaré, Jesus da minha fé, amor como ninguém jamais amou, morreu por mim, morreu por ti, Jesus, meu Senhor. Deus nas mãos dos homens entregou seu Filho para me livrar dos meus próprios maus caminhos. Deus nas mãos dos homens entregou seu Filho para te salvar, por te amar, te escolheu para te chamar de filho, filho, te chamar de filho. Jesus de Nazaré, Jesus da minha fé, amor como ninguém jamais amou, morreu por mim, morreu por ti, Jesus, meu Senhor. Jesus de Nazaré, Jesus da
como ninguém jamais amou. Morreu por mim, morreu por ti, Jesus, meu Senhor. Morreu por mim, morreu por ti, Jesus, meu Senhor. Cristo morreu para que nós tivéssemos vida e vida eterna. João declarou: quem tem o Filho tem a vida. Você deseja ter a vida eterna? Precisa abrir seu coração para que Jesus entre e faça nele morada. Talvez até hoje você buscou a verdade em fontes que não são confiáveis. Talvez você esteve seguindo por um caminho que achava ser o certo. Mas a verdade da palavra de Deus vem hoje para te trazer libertação e ajudar você em sua caminhada. Porque Deus quer você no céu. Deus quer todos nós no céu. E a condição só é uma: deixar Jesus habitar no coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque a Tua palavra mais uma vez abre nossos olhos para os enganos satânicos que se demonstram hoje. Quantas pessoas sinceras, buscando compreender Tua vontade e vivê-la, foram levadas por caminhos que não são os Teus. Mas que hoje seja um dia de libertação. Que Jesus de Nazaré nos liberte da ignorância, das trevas, para a luz da palavra de Deus e para o reino dos céus. Abençoa, Pai, esses 10 amigos que estão aqui comigo. O Senhor conhece cada um deles e suas histórias. Abençoa-os, Pai. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão agora orando comigo, pelo SBT, pela internet. Que o Senhor possa abençoar cada um deles. E que essa verdade que hoje a Tua palavra nos ensinou possa ser abraçada com toda a convicção e que nós vivamos o Teu propósito para a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.